Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo! Eu sou a Atila, estou preso de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o No Limite, que desta vez a gente tem um quinto episódio, que tivemos a eliminação de Guilherme. Vamos comentar como que chegou até esse momento? Que começou o seguinte, o quinto episódio começou com o Fully, né? O Fully se salvou, e daí mostrou a cena de como é que foi o Fully com a conversa do Paulo Vilhena, para o Fully continuar e o Paulo Vilhena se auto-eliminar. E essa conversa de voto aconteceu bem na hora da votação. Exatamente na hora da votação aconteceu. Então, em cima da hora, Paulo Vilhena vira pro Fully e fala assim: Ah, vota em mim que você vai ser salvo. E, cara, inacreditável, né? Eu pensei que essa conversa tinha existido muito tempo antes. Eu não imaginava que fosse tão em cima da hora, igual mostrou. Eles comentaram que o Vilhena ficou o dia inteiro pensativo, né? Só planejando, mas aí o Fury falou que ele só executou esse plano na hora, né? É. Bom, depois o Genipapo começou a conversar e falou assim: se alguém da outra equipe vier para nossa, vamos puxar a pessoa mais fraca da equipe do Urucum, que para ele seria o Fully, se o Fully não tiver saído. E daí falar assim: vamos puxar o Fully, né? Porque daí a gente vota logo nele e a gente não precisa se votar daí. E tivemos o episódio 5. O episódio 5 se inicia e o título era Jogo Duplo. Era. E o jogo. E começou daí a Amanda. Começou já a Amanda sendo jogar para escanteio já pelos homens já. Porque daí os homens falou que ela não era tão prioridade assim, porque ela tá se achando dona demais, não era tanta coisa assim. Olha, olha para quem ficou falando que dizimou a equipe das mulheres, que não sei o que lá, que é jogadora, foi jogar de escanteio, foi, hein? Não era tão prioridade assim quanto ela imaginava, né? Então, eu acho que no caso, esse caso da Amanda aí, quem começou isso daí foi o Euclides, né? E o Euclides, ele sempre falou que ela não é aliada dele. Na verdade, ele acha assim, quem traz ela para perto e faz aliança com ela é o Marcos. Só que o Euclides nunca aceitou, na verdade, só aceita por causa de voto. Mas para dar a cabeça do Euclides, a aliança é só o trio. O Guilherme, ele e o Marcos, né? Então ele acha assim, a Amanda não faz parte. E o Marcos, não, o Marcos trouxe a Amanda para perto e ainda falou que a Amanda queria salvar enquanto pudesse. Agora, a gente sabe que ela também, né? A Amanda não é ingênua, né? Ela sabe que, tanto que ela já falou várias vezes que ela não sabe se está com ele, já teve umas crises, né? Não é a primeira crise que tem. E toda vez que tem alguma coisa, ela fala: eu vou fazer outras alianças. Se a coisa não está boa aqui, ela fica ameaçando, já não é a primeira vez. E assim, ela tá ali com eles, mas realmente, se você for pensar quem que estava junto, era o trio só. Tanto, É. tanto que o Dedé, que fazia parte da turma do Genipapo, não fazia parte desses aliados também. Então, eles tinham um trio fechado e os agregados ali, né, que votavam a favor. Então, Pela, E o Euclides não é de hoje que ele se impõe ali, né? O é, Euclides, ele não se dá bem com a turma de lá e também não se dá muito bem com o povo que é um aliado dele, né? Uma parte dos aliados. e também o Euclides, quando você disse que ele pegou a frente nisso, ele mesmo falou assim: a gente só queria te salvar do primeiro portal, só, né? É. A gente só planejado você até o primeiro portal, que a gente queria te salvar do primeiro portal. E, Aí, pra frente, foi com o Marcos, foi com os outros que você falou. então, e o Euclides, na verdade, o Euclides, ele sempre quer é,
como quem diz, ele quer fazer uma coisa diferente e ele acaba ficando no grupo dos meninos. Então você vê que ele destoa um pouco, né? Agora a gente vai ver como que caminho que vai tomar, né? Porque juntou todo mundo e assim, ele não vai com a cara da Amanda, nunca foi, eles nunca se deram, né, na verdade. Sim, Ele é fechado com os meninos e ele faz questão de deixar muito claro que já falou na cara dela, que quando perguntou, ele não falou o nome dela como aliado. Ela sabe também. E a Amanda, que nem eu falo, ela, o tempo todo que ela se coloca ali no jogo, ela tá se arriscando, né? Porque ela virou alvo do grupo do Urucum e não tem segurança de que o Genipapo ia defender, né? Só que ela tá indo, tá levando as vantagens, né? é, Cada etapa ela se safa, né? sim. Bom, depois mostrou Dedé e Simone que estão voltando. E daí a Simone já falou assim: agora a gente vai ter que dar o troco agora. Agora a gente vai dar o troco nesse pessoal. Dedé e Simone, eles foram para o acampamento do Genipapo porque as equipes saíram dos acampamentos, receberam um pergaminho falando que era para sair do acampamento e encontrar o Fernando. E quando encontraram o Fernando, foi anunciado a fusão. A fusão se chama Ananeco. É a nova fusão de todos os 10 competidores. E tivemos já, aproveitar que o pessoal estava junto, uma prova do privilégio. Essa prova do privilégio começou com uma sorte, porque tinha que sortear os trios. Eram 3 trios que iriam jogar e uma pessoa iria ficar de fora. E mesmo com um negócio de sorte, sabe quem fica de fora? A Amanda. A Amanda, ela participou de uma prova até o momento. Uma. Então, cara, Não, inacreditável isso. parece assim que ela tinha sido, né, ela mesma escolheu ficar de fora, mas não foi, É, né? Por incrível que pareça. De novo ela fora de uma prova. falando sobre essa prova, a prova era o seguinte: tinha uma canaleta que começava lá no começo lá do barranco lá, e daí essa bola ia rolando até a canaleta. A pessoa tinha que ficar uma pessoa lá embaixo lá para pegar essa bolinha, e daí levar essa bolinha até lá em cima lá, rodar de novo na canaleta, e a outra pessoa tinha que descer lá embaixo lá para pegar a bolinha e fazer esse circuito. O que não podia, a bolinha não podia cair dentro da caixinha que ficava lá no final lá, e também não podia sair da canaleta. O Marcos, ele falou que ia fazer de tudo para não vencer essa prova. Porque quem tava de trio com ele era a Carol e a Rayana. E daí ele não queria vencer a prova e ele mesmo jogou essa bolinha com força e a bolinha foi para fora da canaleta, foi. E o trio, principalmente a Rayana, falou assim: ah, não, coitado dele, coitadinho, né? Eu acho que não foi por querer, ele só colocou muita força só. E a Carol também entrou nessa daí de coitadismo também dele. Mal sabiam elas que esse cara fez por merecer, sendo que essa prova só valia um café da manhã só. O Marcos, ele não surpreende muito, porque a gente já espera sempre alguma coisa dele, né? É, Porque ele está sempre dando uma alfinetada, sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo alguma estratégia, bolando alguma, né? Algum plano. E por incrível que pareça, era só uma prova, né? E ele já demonstrou, né, que ele tá ali pro game e não quer nem saber, né? Não quer saber, que nem o fato dele, uma prova dessa, que era uma prova de privilégio, para tomar um café, ele não querer ganhar por causa das meninas, né? Que ele, se fosse do grupo dele, ele ia fazer por onde ganhar, né? é. Porque da outra vez eles foram também, né? Comer aquele almoço lá, né? Não eram Isso, que eles tomar tiveram banho. privilégio. Então. Então, assim, é incrível, é incrível. E é que nem eu falo, esse tipo de pessoa vai se destacando, né? E o público vendo, e que nem eu falo, o público não tem o que fazer, só assistir, né? É.
Sim, E você vê a diferença, né, de você ter é, os votos dos participantes e a votação do público. Porque o Marcos, com tudo que ele já aprontou, ele não teve risco nenhuma vez, tanto que ele está com a imunidade já tem desde o começo quase, né? é, Ele pegou uma imunidade e não precisou usar, porque ele nunca teve risco. E ele é um dos que mais jogam, né? sim, Jogam e fazem as estratégias aí, as pessoas não votam nele, por incrível que pareça. é. E também sobre essa prova também, o que você achou da prova também? Nossa, a prova foi ótima, ótima. Muito difícil a prova. Quando você achava que poderia ter quase tudo difícil, que ia aliviar na última etapa, a última etapa foi a pior, né? Então, Aham, assim, achei muito legal. A dificuldade também, que o Fernando Fernandes foi narrando ali, contando, que começou a descer só uma bolinha na canaleta, depois ele falou, vai começar a descer mais bola. Aí, quando começa a descer mais bola, o povo fica desesperado, né? sim. Para correndo atrás da bola, porque o tempo entre uma bola e outra mal dá tempo deles correrem. Foi aí que começou, né, a perder. Sobre essa prova, eu adorei essa prova. Até quando teve uma parte lá que o Fully, ele tava correndo lá, quase caiu também do barranco também para pegar o raio da bolinha, que a bolinha, É, ela vai rápido, só que depois de um tempo colocaram duas bolinhas para piorar é. ainda a situação. E quem ganhou essa prova foi o trio amarelo. O trio amarelo era Fully, Euclides e Graciane. Ganharam um café da manhã. Olha, gostei desse trio ter ganhado, viu? É um trio. O Fully e a Graciane já era da mesma equipe, já podiam conversar, né, com o Euclides, saber como é que é o jogo do Genipapo. Eu achei bom. Todo mundo se empenhou, né? Mas foi muito To, difícil essa prova. Eu acho to, que. todo mundo não, né? O Marcos que o diga. Não, o Marcos ele jogou do contra, né? A gente É, sabe. Tanto que foi o primeiro eliminado, né? Logo no sim, começo ele já jogou a bolinha lá e já eliminou. Agora, depois os outros dois que ficaram, a gente sabia que o cansaço ali estava muito grande, eles estavam exaustos já. Então, assim, no final das contas, eles acabaram ganhando. Mas os dois trios estavam exaustos, né? Inclusive, acho que até comentaram, não sei quem foi que comentou, se foi o Euclides, que falou que o Fully já estava ofegante. Só que aí eles perderam, né? sim. Então assim, eles estavam contando que eles não iam aguentar. Só que aí depois quem perdeu foi eles, né? Então, e assim, eu acho que de condicionamento, tudo, eu acho que talvez eles não ganhassem, né? Apesar que a Grace é bem, eu acho que o Fully estava muito cansado, né? E eles estavam contando com esse cansaço do Fully para a bolinha cair, né? E no final das contas a bolinha deles que caiu, né? E daí, o Ananeco já teve negócio ruim já. Começou daquela discussão lá onde que o pessoal ia dormir, que o pessoal queria dormir dois em cada lugar, só que daí não ia bater a conta, e ficou um causinho, ficou. Enquanto isso, Dedé e Simone, eles teriam uma missão. A missão é uma missão que os novos eliminados iriam trazer. Enquanto isso, no Ananeco, Marcos e Fully estavam fazendo uma aliança. O Marcos estava tentando fazer a cabeça do Fully para votar junto. Daí o Fully falou assim: ah, vamos, talvez, né? Quem que vocês vão votar? Daí falou assim: ah, a gente vai votar no Cláudio. Então, o Fully deixou assim: ó, talvez eu vote com vocês, talvez não, nunca se sabe. É, Olha, aí realmente o Fully, ele depois que ele recebeu, né, esse presente do Vilhena, do Paulo Vilhena, ele acordou um pouco no game, né? Que nem aí começou a fazer um monte de coisa. As meninas até comentaram, ele tá mais ativo, né, se esforçando, tal. Aí ali parece-me que naquele momento ele saiu do alvo delas, né? E pior ainda quando juntou todo mundo. Então, assim, ele saiu de uma situação
que ele estava praticamente na rua, né? Porque ia ser eliminado ali, e ele conseguiu contornar a situação. E aí, depois, nessa hora, ele combinou com as meninas que ele ia fazer um jogo arriscado ali, que ele ia tentar puxar alguma coisa dos outros e fingir que estava com eles. Ele combinou, né? Então, foi uma estratégia dele um pouco arriscada, né? Porque eles não se observaram, mas eu acho que foi mérito do Fully, né? Porque o Marcos é muito esperto. Se ele tivesse observado melhor, eles tinham se juntado para votar no Fully, né? Sim. Então, ele conseguiu é, sair do foco das meninas, porque ele era alvo do próprio grupo dele, né? Foi alvo, né? Praticamente eliminado, e ele conseguiu também não virar alvo do outro grupo. Por quê? Porque o outro grupo ficou pensando, vamos trazer ele para a gente, né? E no final das contas, subestimaram o cara também, né? Sim. Porque falaram, já que ele foi praticamente lá chutado, todo mundo sabia que ele estava muito mal, né? Que ele ia ser votado, aquelas coisas. E aí eles acharam que, principalmente, sobrando só as meninas e ele era o alvo das meninas, né? É. Só que eles esqueceram que juntando, né? Juntando tudo, acabou o portal para grupo, né? É. E aí todo mundo pode ser alvo, né? E bom, depois o trio que ganhou a prova foi pro café da manhã. A Graciane já chegou, já perguntou, já foi o Euclides já. Por que a Amanda não sai? Ela não faz prova, raramente faz prova. Por que vocês tiraram o pessoal bom de prova, tipo a Simone, a Pipa? Aí o Euclides falou assim: porque a gente tá pensando, né, a longo prazo, estão pensando. Cara, a Graciane, além de ser boa de prova, né, porque ganhou essa prova do privilégio junto com o trio, ela é muito boa de ler o jogo, porque nessa fala do Euclides ela já leu já o jogo inteiro já, do Genipapo já, principalmente do grupinho dos machos, que é o Euclides, Marcos e Guilherme. Já leu já o grupinho todo já dele já, nessa conversa só. 5 minutos foi necessário. Então, cara, ela E é o muito Euclides boa. contou tudo, né? O Euclides abriu Sim, o jogo para ela, para os dois, né? Abriu o sim. jogo. Mas ela pegou a frente para perguntar, então ela Uhum. é boa de prova e ainda é boa no convívio ainda. Uma ótima jogadora, né? Tá sendo. O que você Ah, acha? sim, sim. A Grace, ela não está desapontando desde o começo, ela é treteira também, né? E depois foi o seguinte: lá lá nos eliminados, né? Dedé e Simone saíram em procura de uma corda, porque eles receberam uma missão para isso, acharam a corda. Aí a gente teve o desafio da imunidade, que esse desafio da imunidade foi grande, foi. Tivemos várias etapas. A primeira etapa era o seguinte: pés e mãos amarradas, eles tinham que passar por uma cama de gato, depois tinham que passar em cima de uma plataforma, e daí quem chegasse lá do outro lado lá, continuava, 7 passavas. Quem passou? Euclides voou nessa prova, que ele foi lá para baixo lá, ele Nossa, foi a atividade, foi total. E daí passou ele, Cláudio, Marcos, Paulinha, Guilherme, Rayane e Graciane. Que bom, né? Principalmente o Euclides estava com medo, né, de ser votado, de talvez ser eliminado. nossa, o Euclides não deu para entender o que ele fez ali. E a É, Carol, que eu achei que pudesse ir muito bem nessa prova, ela não foi bem, né? sim. E, Ficou para trás, né? e quem ficou muito para trás também foi a Amanda também. A segunda prova dela, ela ficou extremamente Amanda para nem trás. fez a prova, porque mal É, ela não passou, nem entrou nas cordas ali, nada, nada, né? não. É, Ela não sei, praticamente ficou lá parada no início da prova. não sei se ela tá sem vontade de jogar ou no limite, não É, sei. quando começou a prova, ela já falou assim: eu já não passo nesses vãos aí. Ela já foi falando assim, né? Nem tentou praticamente, É. né? Mas, E
Cada E um com bom, seu cada qual, né? depois, a segunda etapa era o seguinte: tinha que desamarrar o nó da mão e daí passar por outra plataforma daí. Quem passou foi o Guilherme, Paulinha, Graciane e Euclides. A terceira etapa tinha que serrar a corda do pé e daí chegar até uma plataforma que ficava no raso de uma água lá do rio. E quem passou essa daí já era já a penúltima etapa já, só 3 passavam. E quem passou foi o Euclides, Graciane, Guilherme foi. A última etapa, depois dessa adrenalina toda, a última etapa era de concentração e paciência. Eles tinham que montar uma torre com 6 triângulos, manter essa torre por 5 segundos. Esses triângulos tinham que ficar um em cima do outro. A Graciane já começou já errando, já. Ela começou de lado, falou que assim, eu pensei que eu tava arrasando, só que daí, quando o Fernando falou assim, não, é um em cima do outro, Graciane, daí ela começou a montar certo. E depois de muita tentativa, quem ganhou essa prova foi a Graciane, foi. O que você achou dessa prova e a Graciane ter ganhado? Olha, achei a prova muito boa, né? Várias etapas, muito difícil a prova, desde a primeira, porque amarrar mãos e pernas, né? Então tinha que passar naqueles vãos lá, daquelas cordas lá. Já foi ficando gente para trás e o Euclides realmente ele voou, né? E aí você já eliminou, né, uma boa parte ali. Depois a segunda fase, né? Essa história de você desamarrar as mãos também era para todo mundo desatar o nó da mão, quem pudesse ajudar o coleguinha, ninguém ajudou, né? Porque Sim. eu fiquei pensando, eu falei, quem abrir primeiro, ninguém ajudou. E porque se ajudasse, a pessoa saía disparada, né? É. Podia, vamos supor, você ajuda o colega te deixa para trás e você não passa, né? Então, assim, achei bem legal, bem interessante. Aí depois o corte da corda da perna, né? Primeiro saiu da mão, depois o da perna. Então, assim, uma prova muito bem pensada. Para cortar também a corda da perna foi difícil, porque eles demoraram bastante com aquela lâmina lá do peixe, né? Então, então foi bem difícil, bem difícil. No final, eram só 3 que ficavam na plataforma, né? Então, e ainda era uma fase dificílima essa da plataforma para montar a pirâmide, né? E porque eles estavam na plataforma na água, balançava, fora o vento, né? Então, e outra altura, né? Porque você ia colocando e eles várias vezes, né, montaram, o Euclides montou, caiu. A Graciane montou, caiu também. O Guilherme também estava com ela montada. O do Guilherme ele chegou a contar até 4, né, segundos. Foi até 4, foi. Aí Faltou um. desmontou, aí não deu certo. E aí a Graciane ganhou. Então, uma prova muito bem elaborada. Realmente ela tinha que gritar muito, como ela gritou, comemorou demais, né? Inclusive, ela deu uma alfinetada, né? Olha, como quem diz, vocês são tão bons, né? O ego lá em cima, né? Ela falou, né? Sim. E só que ela ganhou. Então, assim, ela esfregou na cara, né? Porque ela ganhou dos dois, né? Que nem considerados também, eles não. Se fosse perguntar para eles quem ganharia aquela prova, ia ser um dos dois, jamais ela, né? Então, então eu gostei do resultado, sim. Olha, eu gostei do resultado, achei bom. Gostei também da prova, também cheio de agilidade, adrenalina, um correndo daí. E é bom também, eu adorei a parte que praticamente a prova inteira foi de adrenalina. Daí eles estavam com o É, sangue fervendo daí, e daí a última etapa era concentração. Daí eles é, precisavam ter paciência e o sangue fervendo. Então é. foi muito legal, foi isso, foi. Eu adorei. E o Fernando Fernandes avisando, calma, vocês têm que manter a calma, vocês não vão conseguir desse jeito, né? Sim, respirem, É, vamos com calma. Então foi muito hum, bom, eu gostei demais. é, E, bom, depois, com isso, né, Graciane tá imune ao portal. A Amanda foi tirada da aliança, daí o pessoal tava conversando, aí o Euclides, o Marcos e Guilherme estavam se fechando, tava.
A Amanda estava sem jogar de escanteio. Tivemos o café da manhã, que tivemos treta por causa de ovo, porque um ovo sumiu do nada sumiu. Metade do ovo da Paulinha, né? Sim, ninguém achava esse raio de metade do ovo. Quem Quem comeu? pegou? É. E o Euclides e Simone receberam mais uma missão, que tinha que achar duas peças que que não afundava, e também e essas duas peças tinha o desenho também que tinha no mapa, que tinha no pergaminho. Eles acharam e ficou por isso mesmo, porque tinham falado que precisavam de mais uma mão para ajudar, mais duas mãos para ajudar. E, bom, vou pro portal que o Fernando já avisou, já o eliminado que sair, vai lá com o Dedé e com a Simone para disputar uma volta. Daí começou a votação. Graciane votou no Guilherme, Euclides votou no Cláudio, Amanda votou no Cláudio, Fuli votou, Guilherme votou, Marcos votou no Cláudio, Carol votou, Rai votou, Paulinha votou no Guilherme e Cláudio votou. Daí o Fernando perguntou assim: alguém tem imunidade? Alguém quer usar uma imunidade? O Marcos ele quis utilizar a imunidade dele e falou assim: eu vou usar para mim mesmo só. Então ele não quis salvar o Guilherme, né, que tava recebendo volta a rodo, né? Eu imaginava que ele ia salvar o Guilherme, hein? Você imaginava isso? Olha, eu achei que ele fosse salvar o Guilherme, que ele fosse ter nessa, saber que talvez ele não fosse alvo, né? Mas a gente não sabe o que vai na cabeça dele. No primeiro momento, você fica meio chocado, falando, nossa, deixou o amigo na fogueira, né? Mas se você for desenvolver melhor aí o raciocínio e você entrar na cabeça do Marcos lá, ele também não tinha certeza 100% de quem quer receber voto, né? Sim. Então, vamos supor, poderia ser ele, poderia ser a Amanda, poderia ser o Guilherme. E aí, o que ele faria? Ele daria para a Amanda? Ele daria para o Guilherme? Ou ele ficaria para ele? Então, veja, eu acho que ali os três eram alvos, né? Quem ia ser votado, ele poderia até tentar descobrir, mas ele não tinha 100% de certeza. Pensando por esse lado, eu acho que uma pessoa que pode se considerar alvo, porque o Marcos, ele não é aquela pessoa, por exemplo, que se dá bem com todo mundo, não apareceu, ficou meio escondido, é bonzinho. Ele não é, ele é o oposto disso. Então ele já se expôs, já brigou, já tretou. Todo mundo sabe que ali acham que ele também é um pouco manipulador, né? Estrategista lá, que é um dos líderes, né? E, e também assim, talvez por saber que ele tinha imunidade também, né? Então, as pessoas sabem que ele tem uma imunidade ali. E quando o Marcos utilizou o amuleto, daí tivemos a contagem de votos. Tivemos 6 votos para o Guilherme e 4 votos para o Cláudio. Com isso, Guilherme eliminado, ele vai disputar a volta com a Simone e com o Dedé. O que você achou do Guilherme ter sido eliminado? Olha, na verdade, eu gostei do jogo do Guilherme, assim, ele é bem, vai à luta, né, guerreiro, e se esforça muito nas provas, tanto que ele estava entre os três ali, né, na prova da imunidade, também foi passando de fase em fase. Eu acho que é um bom jogador, né, apesar de que também teve treta com ele, né, então, ele não é uma pessoa também que é uma pessoa que aparece, que não se esconde. Então, eu acho que não gostei muito que ele foi eliminado, mas, né? Porque eu acho que o Cláudio até que rendeu bem menos que o Guilherme, né? Eu falo assim, de conteúdo, de prova, de um monte de coisa. Mas agora vamos ver, né, o que vai acontecer, porque no final das contas né? Ele vai fazer essa prova, a gente não sabe, dos três ali que estão eliminados, são pessoas que eu não gostaria que eles tivessem saído, os três, eu acho, tanto o Dedé, quanto a Simone, quanto o Guilherme agora,
eu acho que talvez o público não tirasse, né? É. Ia tirar quem? Outras pessoas que estão lá também. Ia tirar a Amanda, o Marcos. Pra mim, eu não gosto. Olha, eu não queria que o Guilherme fosse eliminado nesse momento. Acho que tinha pessoas melhores para ser eliminadas. Porém, como ele era do grupo, desse grupo aí, e esse grupo já não tá me agradando já, então foi até que bom até. O cara era bom de prova, isso daí é inegável, né? Ele ganhou aquela prova de resistência lá. Só que no jogo de convivência, eu não gostava tanto porque eu acho que ele não conseguia ler bem o jogo. Eu acho que ele estava muito fechado lá no grupinho lá, e não dava brecha para saber como que é olhar um pouquinho o outro pessoal. Então, quando mostrar um VT dessa fusão aí, era sempre esses três fechados conversando só entre eles. Quando não era entre eles, era o Marcos conversando com outra pessoa para puxar para o grupinho. Então, eu acho que por isso que eles estão com essa cabeça de jogo ainda. Eu não sei o que vai acontecer aí para dar uma mudada, né? Eu acho que algum momento vai mudar, porque o pessoal, eu entendo que é uma zona de conforto, né? Você É, não conhecer novas pessoas, você já sabe já que o seu grupinho já tá junto já. Você já sim. sabe. Então, para que conversar com outras pessoas, se dispor para outras pessoas para ter a outra opção, sabe? Então, Você já fica inimigo ali porque você vai votar naquela pessoa, né? Já tem aquela pessoa para votar. sim. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber de você. Esses três aí, Guilherme, Simone e Dedé, um deles vai voltar. Quem que você gostaria que voltasse? Porque eu não vou nem escolher, para mim tanto faz. Pode ser Simone, pode ser o Dedé ou o Guilherme, o que voltar tá bom. Porque, para mim, os três deveriam estar no jogo, não deveriam ter saído, né? Então, é, a gente fica com uma situação meio assim, o povo que ficou escondido esse tempo todo, começando a querer aparecer para jogar, e aqueles jogadores que estavam lá tretando e brigando lá fora do game, né? Então, eu acho que pode ser qualquer um. Para mim, Guilherme, a Simone ou o Dedé. Um dos três que voltar para mim, eu tô contente. Se desse para voltar os três, estaria mais contente ainda. Para bagunçar tudo isso daí, falar, ó, tá vendo vocês aqui? Estão os três de volta, agora vocês se virem aí. Não, mas não, como não vai ser? Eu acho que quem voltar tem que voltar sim, arrepiando. E o que a gente sabe, eu acho que o que talvez, não sei, o Dedé tá com sangue nos olhos, o Simone nem se fala, e o Guilherme já provou que é da treta, né? Então, qualquer um que chegar tem que chegar assim dando show. Vamos ver. Olha, eu tô preferindo a Simone voltando. Eu acho que ela tá com sangue nos olhos, principalmente contra o grupo que eliminou ela. Tanto é que quando ela viu o Dedé, já falou assim: agora a gente vai dar o troco, agora a gente vai pra cima. Então ela tá com sangue nos olhos, tá querendo demais. O Dedé também tá querendo demais também. O Guilherme também tá querendo demais. O Guilherme se volta com esse negócio. Já pensou se ele volta também e já vai lá tirar satisfação? Falou, cara, você é meu aliado ou você é meu inimigo? Né? Mas Mas também, qualquer um, a Simone também vai tirar satisfação. E o Dedé também vai tirar satisfação. Sim. Né? Então, eu adoraria a Simone voltando, porque ia dar uma reviravolta. Porque imagina a Simone voltando, ou qualquer um desses três, né? Qualquer um pra desses eles, três voltando. Aí nossa, vai ser uma surpresa, né? Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.